pessoas podem passar em algum momento e precisam estar aí preparadas para isso. Me lembro que na coluna anterior, você até fez uma alusão ao aquário, conversou aqui com os nossos Isso ouvintes, mesmo. né. E hoje nós vamos falar sobre essa recolocação profissional. Quando ela acontece, o que que a gente precisa começar? Ok, vamos lá, tá. Acho que, assim, um ponto importante que eu estou propondo nessa coluna, nós falarmos do crescimento da carreira profissional. Sim, Isso, obviamente, favorece para quem está buscando a uma recolocação recolocação, profissional, sim. Uhum. beleza? Então vamos lá. A analogia com os peixes de aquário, ela ajuda muito a gente fazer um entendimento porque de tempos em tempos os profissionais, na medida da complexidade do trabalho e das oportunidades, eles vão desenvolvendo novas habilidades, novos conhecimentos e Uhum. ampliando o repertório comportamental. E, naturalmente, enfrentando muitos riscos. Então, eu quero trazer esta analogia aqui para um ponto muito importante, que é o que eu tenho visto muito na minha prática profissional, né, no trabalho de mentoria. Uhum. Vamos lá trazer assim algumas habilidades que eu considero muito importantes para aqueles profissionais que estão buscando uma recolocação ou até mesmo um crescimento vertical na carreira profissional. E sempre tem aquele dilema: o que é preciso desenvolver? Quais são os cuidados? Né? Qual que é o ponto de atenção? Então, o que a minha prática me diz, Cláudia? Que nós precisamos olhar atentamente para a questão da comunicação. Muitos ouvintes podem estar dizendo assim: isso é clichê, nossa, todo mundo está careca de saber isso. Mas deixa eu trazer uma perspectiva um pouco mais aprofundada Tá. sobre a questão da comunicação. Então, o que eu noto no meio corporativo? Que mesmo atuando, prestando serviço para empresas que são idôneas, que têm uma cultura organizacional permeada por valores de honestidade, de respeito, ainda assim, às vezes nós encontramos algumas lideranças intermediárias que se comportam de uma forma mais centralizadora, tá? Ou até mesmo que elas utilizam do favoritismo para tomar algumas decisões. Então, Uhum. aquele funcionário cuja afinidade é maior, ou que tem uma relação de parentesco, né, ele tem muito mais, vamos dizer, facilidades do que outras pessoas do grupo, que Uhum. entregam, e às vezes até entregam melhor, e não obtêm esse reconhecimento. Então, estou trazendo essa perspectiva para dizer que nós observamos, nós psicólogos organizacionais, com bastante frequência, algumas injustiças cometidas pelas lideranças no mundo corporativo. Às Uhum. vezes isso nem é intencional, mas os funcionários sentem-se injustiçados por esse tipo de coisa. E muitas vezes se comportam de forma reativa, ficam Uhum. desanimados, minimizam a entrega, pensam em buscar uma recolocação no mercado, mas, por outro lado, ficam receosos de mudar de emprego, afinal de contas estão É. naquela mesma empresa há 7, 8, 9, 10 anos. E aí nós observamos alguns imbrólios que Uhum. vão gerando um alto grau de insatisfação. Então, o que eu quero trazer como perspectiva? A questão da comunicação. É preciso olhar para isso com um grau de profundidade maior. Porque uma comunicação que ela tem um teor de assertividade, ela proporciona um espaço de conversas. Certo. Eu não me refiro apenas a uma pessoa se preparando para ocupar uma posição de liderança, porque isso é fundamental Uhum. para resolver problemas e conflitos, mas eu me refiro ao funcionário, que às vezes ele tem uma performance boa, ele é um cara que entrega bem, ele é uma pessoa comprometida com a empresa, Uhum. mas ele se reserva com relação à expressão dos seus sentimentos e necessidades. Uhum. E diante de sentimentos de uma possível injustiça, esse profissional ele se recolhe. Uhum.
tá? Ele se recolhe, ele se ressente, ele tem dificuldade de comunicar essa questão com a sua chefia imediata ou com seus colegas. Você vê uma redução na entrega, porque ele começa a fazer um certo distanciamento afetivo do trabalho. Quando esses profissionais passam a investir mais no desenvolvimento da assertividade da comunicação, e agora também quero incluir as lideranças, certos assuntos passam a ser tratados na mesa. É. Né? Então, o que eu vejo que, de maneira geral, as lideranças e os funcionários aí que estão em cargos mesmo de posição técnica necessitam desenvolver? Desenvolver conversas difíceis e necessárias. Pontuar assuntos que, se não conversados, dialogados, vão trazendo ressentimento, desconforto com o emprego. Eu trabalho com essa questão quase que diariamente, Cláudia, e isso traz sofrimento para o trabalhador. E quando as lideranças também não têm esta habilidade de comunicação mais desenvolvida, né, de serem autênticas na expressão das situações, dos fatos, mas quando eu trago a autenticidade, ela vem acompanhada do respeito pelo outro. Vamos tratar de um problema que está acontecendo aqui de forma pontual, de forma clara? Então, isso significa respeitar o outro, respeitar o contexto. Então, você está chamando o outro para a conversa. Esta conversa pode vir de um lado ou de outro. O próprio gestor pode provocar uma conversa, ou o próprio funcionário pode muito bem solicitar essa conversa para resolver algo, esclarecer algo que, se não resolvido, vai impactar na relação dele com o trabalho. Né? O nível Mesmo de que seja satisfação. difícil, né? É o que você disse, né? Às vezes é um assunto que a gente quer protelar, procrastinar, mas é preciso essa conversa. É preciso, e aqui eu volto a falar dos elementos da comunicação não violenta, que certas conversas difíceis, os fatos precisam ser apresentados, mas também com empatia e com respeito, e não com agressividade, e não com acusação. Porque se ocorre a acusação, você se desconecta da possibilidade de resolver algo, e você, quando resolve esta questão que está pendurada, que está engasgada, você consegue se reorganizar, você consegue voltar, vamos dizer, a uma mente mais produtiva e criativa quando os desconfortos são colocados na mesa. Então, eu tenho certeza que, assim, um dos pilares mais importantes, né, do trabalho das lideranças e dos profissionais que estão dentro ou fora das empresas, eu incluo empreendedores, eu incluo prestadores de serviço autônomos como eu, é esta habilidade de se posicionar, de colocar limites, de colocar clareza. Na prática, eu vejo que as pessoas têm medo de fazer isso. Então, elas escamoteiam a realidade, elas fazem brincadeiras, fazem indiretas e não vão ao ponto. E é preciso ir ao ponto. Porque, o que acontece quando nós podemos ser mais claros? O nosso nível de sofrimento diminui. Com certeza. Tá, e o que a gente não quer é sofrimento. é isso mesmo. Obrigada, Cris, e até a próxima. Obrigada, um abraço. 11h19, a gente vai para um breve intervalo rapidinho. Voltamos já. Será que ficou gravado aquela parte quando eu